Fala galera! Hoje a gente continua a nossa semana de apostas e tendências. Vamos falar de biologia, química, física, tudo num programa só. Quer ficar preparado para 11 de novembro? Então roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje a gente faz um mapa geral com as tendências mais importantes das ciências da natureza e suas tecnologias. Começando por Química e Física. Professores Natália Terra e Rafael Vilaça. Olá. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para começar, queria uma retrospectiva de 2014, 2015, 2016. Quais foram as principais tendências? Bom, em Química, eu diria que as provas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Aquela discussão toda que a gente faz que está mais conteudista, com alguns temas bem específicos. Ainda cai muita estequiometria, relações numéricas, tem caído cada vez mais questões de orgânica, trabalha muito propriedades físico-químicas dos compostos, meio que por aí. E física, professor? Mesma coisa. As questões mais difíceis têm ficado muito claras. Todo ano tem vindo umas duas questões assim para bombar mesmo, para diferenciar o aluno. Algumas questões intermediárias, mas questões cada vez mais específicas, né? Tirando um pouco aquela sensação do Enem antigo que estava um pouco mais generalista, então cada vez mais a tendência para a especificidade e para o aluno realmente cair dentro, né, e estudar cada conteúdo de forma aprofundada. 2017 manteve a tendência? Sim, surpreendeu, a gente não? acredita que sim. E é isso. Antigamente tinha uma visão de que você não precisava saber com profundidade, tinha que saber mais leitura de gráfico, capacidade de interpretação. Algumas dicas já vinham no próprio enunciado. Hoje não. Assim, eu percebo, não sei se você concorda comigo, de que ele precisa ter domínio real do conteúdo. Eu acho que 2017 ele veio até um pouquinho acima, fora da curva. Acho que tem uma tendência de realmente mostrar para o aluno que o aluno precisa se aprofundar. Então, eu acho que foi se intensificando. Em 2017 veio o coroel. Acho que em 2018 a ideia é justamente continuar desse jeito. Opa, já que vocês entraram em 2018, eu quero saber das apostas. Quais os temas vocês acreditam que vai cair? É sempre muito arriscado fazer essa previsão, né? A gente faz com base num levantamento dos últimos anos, numa tendência. Eu não me arriscaria a dizer cairá. Mas acredito que, novamente, voltam a cair questões de orgânica, reconhecimento de funções, isomeria, uma ou outra de reações orgânicas, que não era um tema muito privilegiado, mas tem passado a aparecer. Acho que, novamente, caem questões de estequiometria e soluções, envolvendo cálculos matemáticos. Não faria uma aposta tão grande nas questões de físico-química, eletrólise, pKa, equilíbrio iônico, equilíbrio químico. Não vejo isso sendo uma indicação, mas ficaria mais com a parte introdutória de Química 1, já ia entrar na sua. Química 1 de inorgânica, tabela periódica, ligações, geometria, polaridade e orgânica. E física, professor? Eu fiz uma estatística há pouco tempo, eu acho que mecânica e ondulatória, as duas juntas somam quase 60% da prova. Então, eu acho que eu começo citando sempre ondulatória, né? Até porque é um tema muito cotidiano, muito recorrente. Som, né? Que ondas sonoras é um assunto que o Enem gosta bastante e tem sido, todo ano tem caído. Ano passado veio uma questão de interferência destrutiva, que é um assunto completamente à margem, assim, a gente às vezes passa realmente batido. Questão de energia envolvendo potência solar, painel fotovoltaico, energia luminosa, transformação de energia solar com energia elétrica. Então, todo esse processo de transformação de energias todas, né? Então, eu acho que é uma aposta e ainda pontuaria a parte de calorimetria, né? A transformação de calor, seja para outro tipo de energia, mas todos os processos dentro da termodinâmica e da calorimetria eu apostaria nesses temas aí. Bom, então, primeiro as damas, vamos ver a questão que a professora Natália trouxe? Então, eu escolhi uma questão de estequiometria. Vamos olhar aqui. Até na tela. Ela é uma questão de estequiometria, envolve cálculos, né? Que normalmente é uma questão que dificulta para os alunos e ela tem uma particularidade. São 3 casos na mesma questão. Primeiro, envolve reações consecutivas,
onde ele vai relacionar uma substância que está na primeira equação com outra que está na segunda. Então, primeiro desafio era o aluno perceber isso e chegar numa equação geral. Ele precisaria ajustar os coeficientes estequiométricos, esses numerozinhos na frente das substâncias, para cortar tudo aquilo que aparece de um lado e de outro e chegar na equação global. Se ele não faz isso, óbvio que tem uma alternativa para quem já cometeu esse vacilo aí. Ele vai pedir para relacionar a massa desse minério, ZNS, com a massa de zinco. Então, primeira coisa, fazer essa equação global, ele ia perceber que tem uma proporção de 2 mols para 2 mols ou 1 para 1, por óbvio, né? Depois, ele vai dizer que a massa do minério ela não é 100% pura. Ele fala que eu uso 100 quilos e desses 100 quilos, 75% de pureza, o que significa que dos 100 quilos, apenas 75 quilos, de fato, tem a substância do meu interesse, o ZNS. E aí ele pergunta a quantidade de zinco metálico produzido. Então, eu preciso relacionar massa de sulfeto de zinco com massa de zinco metálico. E diz que o rendimento não é de 100%, ou seja, eu não tenho a produção máxima do produto obtido. Ele fala que o rendimento é de 80%. Então, o resultado que eu achar está para 100. Se render só 80, qual a massa que eu tenho de fato? E aí a resposta é a letra C, 40. Chama atenção para uma coisa. Se o aluno esquece de considerar o rendimento, ele acha a resposta D, 50. Se ele esquece de fazer a relação 2 para 2 e faz 2 para 1, ele também não encontra o resultado correto. Então, repara, ela não é difícil matematicamente, ela não é difícil nem conceitualmente, mas ela tem muitas coisas envolvidas numa só questão. Então, precisa ter organização na hora de resolver. Tem que estar com a mente tranquila, né? Relaxada. E vem cá, professora, como esse assunto pode aparecer em outras questões? Pode aparecer de diversas formas, né? Essa eu trouxe justamente porque ela mostra tudo numa só. Mas eu posso ter isso separadamente, relacionando substâncias, até numa própria reação de combustão. Gostam muito de perguntar isso, vendo mol, massa ou mol, energia produzida em reações de queima, avaliando qual é o combustível mais eficiente do ponto de vista energético. E aí, por exemplo, teve uma também assim, né? Eles colocavam vários combustíveis, etanol, butanol, e dizia a quantidade de calor produzida por cada um. E se eu queimasse uma massa X, eu tinha que fazer a relação. 1 mol libera certa quantidade de energia. Para aquela massa, quanto que eu vou produzir? Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Perfeito. Bom, só reforçando o gabarito, opção C. C, 40. 40, perfeito. Aproximadamente, que dá 40,2. Ah, isso é importante também, né? Saber que é aproximadamente para poder marcar. Agora a gente pode ver a questão do professor Rafael. Pode ser? Vambora. Então já faz uma troca aqui vocês, pra gente partir pra questão. Tá aí, ó, questão 76 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Minha questão diz o seguinte: o quadro apresenta o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte que utilizam diferentes combustíveis e seus respectivos preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia elétrica gasta para carregar suas baterias. Vem um quadrinho aí com 5 tipos de combustível, né? Dentre eles eletricidade, gasolina, diesel, etanol e gás natural. Na segunda coluna você tem um consumo na cidade. Perceba que o consumo vem em quilômetro por quilowatt-hora, tá? Lembrando que quilowatt-hora vai ser uma unidade de energia, tá? E logo depois, na terceira coluna, tem o preço, sendo que o preço ele está vindo justamente por quilowatt-hora. Então está em reais por kWh, que é quilowatt-hora. Beleza. Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta o maior custo por quilômetro rodado é o... Ele está pedindo o seguinte: se você tiver com a prova impressa, sublinhe a parte de maior custo por quilômetro rodado. Então, olha lá, pessoal, maior custo por quilômetro rodado. Se você notar na sua tabela, você tem o seguinte: na segunda coluna você tem consumo na cidade, sendo que o consumo está vindo em quilômetro por quilowatt-hora, que é uma unidadezinha de energia. Então, quilometragem por quantidade de energia. Na coluna do lado, você tem o preço, que vem em reais por quilowatt-hora. O que ele quer é isso, que é o valor por quilômetro rodado. Se você pegar o valor da segunda coluna e dividir pelo valor da primeira coluna, vai chegar exatamente aonde ele quer chegar. Então, olha lá,
Segunda coluna tem reais por quilowatt-hora. Se você pegar isso aqui e dividir por isso aqui, vai ser a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso. Multiplicar por quilowatt-hora sobre quilometragem. Olha lá que interessante. Você pode cortar aqui, ó, quilowatt-hora, quilowatt-hora, você vai chegar aqui, reais por quilômetro. Beleza. Então, em suma, a questão é você dividir cada valor da segunda coluna pelos valores da primeira coluna. Então, você vai fazer isso com eletricidade. Você vai dividir 0,4, que é o valor da segunda coluna, por 6, vai dar alguma coisa. Você vai dividir 2,7 por 13, que vai dar alguma outra coisa. Você vai dividir 2,1 por 12. Olha o trabalho chato. Você vai dividir 2,1 por 9. E você vai dividir 1,6 por 13. Obviamente, eu já fiz esse trabalho todo, né? E aí a gente vai para a nossa colinha. E o maior valor, que é o que ele quer, se você volta lá no seu enunciado, o maior custo por quilômetro rodado vai ser o desse camarada aqui, ó, que vai dar 0,23, que é justamente o etanol. E aí você gabarita a sua questão, ficando com a opção B de bola. Posso fazer uma pergunta, Com professor? certeza, professora. Dava para fazer isso só olhando as frações também, né? Não precisava nem fazer essa conta toda, né? Não precisa fazer a conta toda. Porque assim, quanto menor o denominador, vai ficar maior o resultado? Porque eu fico pensando que, coitado do aluno, hein, Pra fazer ganhar isso tudo. tempo, né? Com certeza. É meio chato aqui alguns deles, por exemplo, 2,7 por 13, 2,1 por 12. Sim. Isso aqui é meio surpreendente quando você faz na prova. Então, você pode começar fazendo e aí você vai até a prova segunda real, casa decimal só. Na dúvida, é aquela velha questão, você tem que tentar ser o mais rápido possível, mas uma questão dessa que está praticamente de graça Sim. pra gente, não dá para perder de graça. Verdade. Então é bom tirar a prova dos 9 ali, eu sei que é meio chato, mas assim, em suma, o que essa questão trata? Análise de dados, análise de tabela. É o que a gente chama na física análise dimensional. Você não precisa ser um expert em física, mas a questão está dentro de física. A química tem análise de dados, regra de 3, um monte de questão que você às vezes consegue sair com prestar atenção, né? Calma. Reforçando o gabarito, letra B, etanol. Letra B, etanol, perfeito. Bora lá pra frente? Vamos lá. Bom, a gente sabe que física conversa bastante com química, né? E aí, vocês acham que pode acontecer isso esse ano? Ano passado caiu uma de pilha, não foi? De Se eu não pilha, me engano. uma página inteira. É, que eu não conseguia resolver porque a parte de física ficou complicado Tava pra mim. Tinha que fazer juntinho. Aí, ó. Mas pode acontecer com pilha, pode acontecer até com calorimetria mesmo, envolvendo alguma questão de troca de calor, envolvendo termoquímica. Energia pode conversar, né? Porque Sim. é justamente isso, energia química com transformação de energia química para energia elétrica. Então, acho que são assuntos bem... Gases, né? Gases, sim, Gases. estudo dos gases, que A é gente visto estuda nas gases duas. nas duas. Vocês falaram em pilha, gás, então tem uma galera que tá pilhada, precisando de um gás aí. Qual é a dica, qual o conselho pra prova de domingo agora? Eu costumo falar que o trabalho já foi feito até aqui, então a gente também tem que acreditar no trabalho que foi feito, no nosso esforço, no nosso empenho até esse momento. Não entrar no desespero de fazer grandes revisões de véspera, porque eu acho que isso deixa mais ansioso. Acho que o maior inimigo dos alunos são eles mesmos nesse momento, né? Então já vi coisas assim acontecerem de ir para a prova, pular a marcação de uma, marcar tudo errado dali para frente. Então aqueles cuidados básicos, né? Ler o enunciado com calma. Marca ali qual é o comando, o que está sendo perguntado, separar um tempo para realmente marcar o cartão resposta, não dá bobeira com aquilo que é fácil de conseguir acertar, não dá para errar aquilo que sabe, né? Errar uma questão que não domina, que não tem total controle, ok, mas errar por falta de tempo, errar porque dividiu mal. Atenção, porque esqueceu uma unidade, porque não fez a conversão da unidade corretamente. Então, ficar mais tranquilo e acreditar no trabalho que já foi feito pelos professores e por ele mesmo. Isso aí. E você, professor, qual a dica? Eu costumo dizer muito para os meus alunos que o Enem tem apresentado muitos distratores no sentido de colocar uma informação por extenso. No meio de um monte de número, às vezes tem um número escrito por extenso. Então, muita atenção nesses distratores das questões, né? Você observar com atenção, você ler tudo com calma, embora tenha muito texto para se ler. Atenção às questões, você viu uma questão fácil, dá prioridade para ela. Viu uma questão que é um bicho de 7 cabeças, pula aquela questão.
né? Então, prioriza no que você sabe, faz a prova toda com calma. Nervosismo só atrapalha. Não há nenhum relato na história da ciência que nervosismo tenha ajudado. É isso, no mais. Perfeito. Professores, muito obrigado. Prazer é nosso. Valeu mesmo. Voltem sempre, são de casa. É isso aí. Tamo junto. Agora é a vez da biologia e quem faz um mapa geral com as principais tendências é o professor Kilderi Domingos. Tudo bem, Lange? E aí, belezinha, professor? Estamos de volta. Professor, a gente fazendo uma retrospectiva aí no ano de 2014, 2015, 2016, quais foram as tendências assim? Até 2016, ela tinha um conteúdo muito interpretativo, né? Uns textos muito longos. E a interdisciplinaridade nessa época ainda funcionava com as matérias de exatas, de ciências da natureza, e eles juntavam ainda com um pouquinho de literatura, alguma prosa, né? Então tinha algum texto aí da língua portuguesa, aí eles cobravam alguma coisa relacionada à biologia. A prova de 2017 ela já foi mais conteudista. Ainda teve interdisciplinaridade, mas foi mais fechada entre as áreas. Então tinha um texto lá de biologia, mas ele cobrava física. E pensando no exame desse ano, que temas você acredita que tem mais chance de aparecer? O Enem adora biotecnologia, né? Então eles têm uma técnica nova aí da tesoura genética, que é de você pegar o DNA de algum organismo, você pode deletar parte dele ou adicionar parte dele, né? Por exemplo, quando a gente falou sobre eliminar um pouco aí os mosquitos que estavam transmitindo a dengue, né? Ou zika. Então eles mexeram no DNA dos mosquitos fêmeas, né, para que pudesse ter um controle populacional aí da espécie, né, e isso reduzir o índice de doença. Então, olha só como é que a genética já está unindo aí com a ecologia, né, então é uma interdisciplinaridade e é um assunto bacana da gente compreender. Pela prova do ano passado, eu acredito que eles vão usar mais conceitos e esses conceitos eles vão colocar em algum assunto aí que já esteja sendo utilizado no cotidiano. Então, essa prática e o conceito, eles vão se unir, né? Então, a gente não vai ter como separar o conceito da prática. Né, vai ser algum assunto prática e os conceitos vão ser necessários para você compreender essa prática. Bom, você elaborou uma questão especialmente para o programa de hoje. Vai ajudar bastante aí o pessoal de casa a estudar um pouquinho mais para o Enem. Ela está falando sobre o albinismo, que é uma doença que dá referente à pigmentação da pele, né? As pessoas que têm albinismo, elas acabam não tendo uma quantidade muito grande de melanina, né? Então elas acabam perdendo essa proteção normal da pele, né? E ele fala que é condicionado por um alelo recessivo. Na genética a gente fala sobre dominância e recessividade. O alelo recessivo, para ele se expressar dentro da genética, significa que eu tenho que ter 2 cromossomos desse alelo com essa característica. Sempre que a gente fala sobre o recessivo, a gente utiliza a letra minúscula, tá? Então, o dominante vai ser uma letra maiúscula. Né? Se eu estou falando que o albinismo ele está condicionado a um alelo recessivo, eu estou já falando que ele vai ser azinho, azinho. Ele fala que o albinismo, né, ele está condicionado ali por um alelo recessivo e o Pedro, ele apresenta uma pigmentação normal na pele. No heredograma que a questão está mostrando para a gente, o quadrado é o homem, o círculo é a mulher. Sempre que a gente tem, né, esses símbolos e eles estão pintados, como a gente está vendo na questão, significa que é a pessoa que está afetada. Então aqui ele está falando que o albinismo ele é um alelo recessivo. Se é recessivo, a gente sabe que essas pessoas aqui na questão, tá? Elas todas são azinho, que vai facilitar a nossa vida quando a gente quiser chegar ao resultado. Pedro apresenta pigmentação normal na pele e os seus pais também são normais. Pedro, tá marcadinho aqui, os pais do Pedro são normais. A gente já sabe que o Pedro, ele tem um azão. A gente não sabe ainda se ele é heterozigoto ou homozigoto. Olha aí, mais um conceito. Azinho, azinho significa que é homozigoto. Azão, azão também é homozigoto. Azão, azinho já é heterozigoto. A gente sabe que ele tem um gene dominante porque ele não apresenta o albinismo. Sua avó materna e o seu avô paterno são albinos, né? O avô paterno ele é albino. A avó, ela é albina? Não, a gente sabe que ela também tem um azão. O pai dele não é albino, então ele tem um azão. Mas olha só, o avô do Pedro é albino, né? Então... Na genética, a gente sabe que ele só pode passar um dos alelos. Certo. Então, ele vai passar o azinho, ok? Então, o pai do Pedro, a gente já sabe que ele é heterozigoto. A mãe do Pedro é albina? Não. Ela tem também um azão e a gente ainda não sabe o restante. A gente sabe que a avó dele é albina, então ela também é heterozigoto.
O pai da Maria também é normal, mas o seu avô paterno, ele é albino. Pedro e Maria procuram um geneticista para pedir esclarecimento e aconselhamento genético. O casal, então, tinha as seguintes perguntas. Há alguma chance da gente ter um filho albino? Então, Maria, pigmentação normal, a gente sabe que ela também tem um azão. Certo? E na questão fala que na família da Maria, na ancestralidade dela, ninguém apresentava, né? Então a gente tem aqui, ó, uma família que ela é toda homozigota, dominante, pro albinismo. Então ninguém nessa família aqui apresentou o albinismo. Já na família paterna de Maria, o avô era albino e o pai de Maria, então, a gente já sabe que ele é heterozigoto. Ele quer saber se há alguma chance deles terem um filho albino. Na genética, a gente faz o joguinho da velha que a gente chama de quadro de Punnett. Então, primeiro Pedro, tá? A gente vai ter um cruzamento entre os pais dele. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Então, ele pode ser azão, 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 azinho. Olha só como é que eu tô fazendo o cruzamento. Sim. Azão, azinho e azinho, azinho. Para pigmentação normal, a gente só tem 3 possibilidades, tá? Essa última aqui, ele vai ser albino. Certo. Como ele não apresenta o albinismo, a gente não utiliza 1:4, porque ele só está se referindo aqui nessa parte, tá? Quanto à pigmentação normal. Então, a probabilidade vai ser de 2:3. Os pais de Maria, eles são homozigoto dominante e heterozigoto. Certo. A gente tem que utilizar um outro quadro de Punnett aqui. Eu vou fazer um cruzamento azão, azão Certo. e azão, azinho. Azinho. Por quê? Porque a mãe de Maria, ela é dominante, homozigoto, e o pai de Maria, ele é heterozigoto. Azão, 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 azinho e azão, azinho. Então, qual é a probabilidade de Maria ser heterozigoto aqui? 50%. 1:2. A questão, ela quer saber se há alguma chance deles terem um filho albino. Para eles terem um filho albino, os dois têm que ser heterozigoto. A gente tá eliminando os homozigotos dominantes. Isso, e também, nesse caso aqui, o albinismo, porque o heredograma não mostrou pra gente essa pigmentação. Sim. Então, partindo desse princípio da heterozigose entre Pedro e Maria, né, a gente tem que fazer agora um cruzamento entre eles para saber o que a questão está pedindo. Qual é o meu quadro de Punnett agora? É muito semelhante até ao dos pais de Pedro, né? Sim, isso aí. Então, a gente vai utilizar agora aqui azão, azinho e azão, azinho. Azão, 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 azinho. azão, azinho, Azão, azinho. azão, azinho Azinho, azinho. e azinho, azinho. Qual é a probabilidade aqui, tá, do filho de Pedro e Maria ser albino? 25%, 1/4. Tá? Mas, Lange, olha só. Há alguma chance de termos um filho albino? E depois ela pergunta também, e se tivermos um filho albino, qual é a probabilidade de outro também ser albino? A gente olha ali os resultados, aí ele já viu, caraca, não tem nenhum aqui 1/4, que foi o resultado que deu, né? Então, olha como é que a matemática vai entrar. Se eu quero saber a probabilidade deles serem albinos, tá? Eu tenho que utilizar a probabilidade dos pais, tá? Ou seja, de Pedro e de Maria, e também da possibilidade do filho. Quando a gente fala em probabilidade, sempre que eu tiver na questão ou, eu vou somar. Sempre que eu tiver e, eu vou multiplicar. Qual é a probabilidade dela ter um filho e outro em gravidez distintas? Sim. Tá? Eu vou ter 2/3 vezes meio vezes 1/4. Eu vou ter 2/24. Se eu vou simplificar, 2/2 aqui, ó, eu vou ter 1/12. Aí o pessoal já está desesperado. Caraca, isso tudo que eu tenho que fazer, vai dar tempo de fazer isso numa questão do Enem? Lange, o Enem dificilmente pode cobrar com todo esse conceito, tá? O que ele vai pedir vai ser utilizando as leis de Mendel, né, e probabilidade. Ele fala pra gente, há alguma chance de termos um filho albino? 1/12. Certo. Tá? Ele continua, se tivermos um filho albino, qual é a probabilidade do outro também ser albino? Sempre vai ser a mesma chance, tá? Então, se para um filho nascer albino, ela tem 1/12, tudo isso vai se repetir. O gabarito ali, ó, Lange, letra E, 1/12 e 1/12, respectivamente. Bom, depois dessa mega revisão sobre genética, qual é o conselho de mestre?
dá uma lidinha rápida em alguma coisa que você ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas no dia anterior, descansa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lange. Valeu mesmo pela ajuda, como sempre. Obrigadão. Ainda dá para fazer uma revisãozinha bacana, como o professor disse, lá no percurso educativo de biologia. Foca no endereço tvescola.org.br/percursos. E se você perdeu algum programa com as apostas pro Enem 2018, não se desespere. No nosso canal você pode rever todos. O endereço você já sabe, youtube.com/tvescola. Até mais. Começando por Química e Física. Desculpa, não era aqui. Começando com Química e Física.